Bom dia para você que está aqui, ó, ligadinho na TV Mar, seja muito bem-vindo. Estamos começando agora mais um programa bem assim, o primeiro dessa semana, né? Segundou. Muito bom dia aí, obrigada pela sua companhia aqui com a gente. Olha só, hoje aqui no programa nós vamos falar sobre tipos de alergia com a alergista Natália Mota. Ela já está aqui com a gente. Muito bom dia, Nath. Seja muito bem-vinda aqui pra gente já, tá? Nós vamos conversar com ela sobre esse assunto, tipos de alergia. E também hoje aqui no programa nós vamos ter ela, Papo de Estilo com Líbia Fazio, que vai trazer aí dicas para você aproveitar o seu verão, para você poder utilizar as suas peças que você usa, por exemplo, para trabalho, também, por exemplo, para ir à praia, para pegar uma piscina, para curtir bem muito essa estação, tá? E ainda vamos encerrar aqui o programa com informações sobre a chegada da vacina, né, aqui em Alagoas, da Coronavac. Muita coisa boa, como sempre eu conto com você, não sai daí, porque o Bem Assim está começando agora. Muito bom dia mais uma vez para você que está aqui, ó, ligadinho na TV Mar, você que nos acompanha aí pelos canais 525 e 25 da NET Claro, pelo portal gazetaweb.com, que também transmite toda a nossa programação, ou ainda pelo nosso aplicativo da TV Mar, principalmente aí o pessoal do interior, né, que nos acompanha. Muito obrigada, tá, pela companhia de cada um de vocês. Lembrando sempre por aqui das nossas redes sociais e também do nosso WhatsApp, tá? São os canais digitais por onde você consegue entrar em contato com a gente, falar com a nossa produção. Estamos ali sempre atentos e ligadinhos, esperando o seu contato, a sua mensagem. Tá joia? Vamos lá começar o programa de hoje por aqui. Seguinte, você é o tipo de pessoa que começa a espirrar quando sente cheiro de tinta fresca, por exemplo, ou até mesmo fica com a pele vermelha e coçando ao comer algum alimento? Pois é, esses são sintomas típicos de alergia. Quem conversa com a gente agora sobre esse assunto é a alergista Natália Mota, maravilhosíssima. Bom dia! Bom dia! Ainda não tínhamos nos visto nesse ano. Exatamente. Muito obrigada pelo convite, mais uma vez. É isso, Nath. Vamos começar então explicando o que é alergia, o que ocasiona a alergia? A alergia é uma reação exacerbada do nosso sistema imunológico, Sim. O que seria habitualmente normal para as pessoas. Para aquele indivíduo, o nosso sistema imunológico considera estranho. E aí ele tenta atacar. E na hora que ele ataca, ele promove sintomas no nosso corpo. Existem tipos de alergia? Existem. Nós temos alergias de pele, respiratórias, alimentares, picadas de inseto, a medicamentos. Eu brinco que parece que tudo pode causar alergia. Mundo, né? É. Quem é que tem alergia? Assim, geralmente a gente já nasce com essa predisposição, se é assim a gente pode falar? Sim. Os indivíduos, eles nascem, vamos dizer assim, com esse gene, com essa predisposição genética, mas não quer dizer que todos vão ter alergia. Sim. O ambiente em que a gente insere, coisas que a gente come, a forma que a gente vive, pode ir lá e despertar esse gene. E aí o indivíduo passa a ter alergia. Como também ao longo da vida nós podemos ir nos sensibilizando e nos tornar alérgicos. Por exemplo, a lactose seria um desse tipo de alergia que a gente começa a desenvolver ou não? Não, porque a lactose é uma intolerância. Certo. Nós temos um carboidrato que nós temos no nosso corpo. Na verdade é uma enzima. E essa enzima, ela não consegue digerir esse carboidrato, que é a lactose. Então, a falta da enzima no nosso corpo faz com que a gente seja intolerante. Sei. Isso ocorre, é mais comum nos indivíduos adultos. Eu posso tê-la de maneira assim transitória, quando eu tenho uma diarreia muito intensa. Sim. Mas isso não é um processo alérgico, é uma intolerância. Sei. Foi muito importante, porque a maioria das pessoas confundem a alergia ao leite e intolerância à lactose. Isso. Então são coisas totalmente diferentes. São coisas totalmente diferentes. Quais que são os principais tipos de alergia, hein, Nath? Então, as alergias respiratórias, por exemplo, mais comum a gente falar da rinite, Ai, da rinite alérgica. sofro. É importante dizer que existe, você falou, alergia à fumaça, alergia a cheiro forte. Isso é um tipo de rinite que a gente chama de rinite de irritação. Certo. Uma rinite física. Não necessariamente é um processo alérgico, mas é uma rinite. Asma, dermatites de contato, dermatites atópicas, as alergias alimentares, medicamentos, né? Picadas de inseto, muito cuidado com picadas de abelha, de vespa.
Eu acho que são as mais comuns, né, do nosso dia a dia. Quais são os principais sintomas dessas alergias? Assim, quando é que a gente pode... Opa, não tem algo muito certo. Então, uma pessoa que vive espirrando, corizando, tossindo, principalmente quando está em um determinado ambiente. Certo. Uma criança vai brincar ou você está fazendo uma caminhada na praia e começa a ficar desconfortável, será que não pode ser uma asma? Eu vou comer um alimento e na hora que eu como, em torno de 2 horas, eu começo a me coçar, começo a ter placas vermelhas no corpo. Ao tomar um remédio, uma dipirona, por exemplo, eu faço aquele angioedema nos olhos. Então, isso tudo, né, a gente tem que começar a ficar atento e procurar um médico especialista. Essa atenção especial tem que ser desde pequenininho ali, por exemplo, com os pais responsáveis, eles precisam ficar de olho a esses sinais ou somente quando a gente cresce? Não, tem alergias em bebezinho, que são aquelas alergias alimentares que faz o bebê sangrar. Às vezes é uma cólica que é de outro mundo, se não ela fugiu da cólica normal. Então, isso aí a gente já tem que começar a avaliar com o pediatra. Então, no bebê é mais comum eu ter as lesões de pele, ter alergias alimentares, né? Então, eu sangro, muita diarreia, muita constipação, tudo que está fugindo do que, vamos dizer, considerado comum naquela idade, a gente tem que conversar, porque pode ser uma alergia. Certo. Pode ser uma alergia, Pode tá? ser. Alguma delas é grave? Pode, por exemplo, levar à morte? Sim, e importantíssimo isso, porque a maioria banaliza o processo alérgico. E eu quero dar uma ênfase aqui ao camarão. Sim. Né? Muitos indivíduos adultos, porque o camarão ele tende a ser mais no indivíduo adulto e ser uma alergia persistente. Então as pessoas brincam, eu como um pedacinho, doutora, e só dá aquela coisinha na garganta. É bobagem. Não é, gente. A alergia é algo muito sério. O camarão, o amendoim, ou até mesmo na criança, né? Quantas crianças alérgicas a leite eu tenho que fazem o chamado quadro anafilático. O que é isso? Então, é a emergência da nossa especialidade, onde o sistema imunológico, ele reage tão intenso àquilo que a gente chama, né, de fechar glote. Então, eu posso evoluir ao óbito se eu não fizer um cuidado nessa crise, ou até mesmo o que era o ideal, né, a gente evitar. Se eu sei que eu sou alérgico a camarão ou ao mínimo sintoma, procura um médico, conversa com ele, avaliar a possibilidade de fazer testes alérgicos, né? E evitar o alimento. Porque ali pode estar escondendo um perigo totalmente grande, né? Uma evolução de um quadro mesmo. Quero deixar avisado aqui que não se toma um antialérgico para comer o que eu tenho alergia. Boa, era essa inclusive uma pergunta que eu ia fazer, porque eu vejo muita gente fazendo isso. Muito, e chegam no consultório, falam para mim, não pode. Por quê? Doutora, o antialérgico não é para inibir? Não, o antialérgico ele vai minimizar os seus sintomas, né? Mas ele não consegue bloquear o meu sistema imunológico total. Então, pode ser que eu tome ele e mesmo assim o sistema imunológico ele avança, ele começa a ter vários sintomas, tanto que no tratamento grave, né, dessa reação anafilática, não é com antialérgico que eu trato. Eu vou tratar com um medicamento chamado de adrenalina. E aí tem gente que, por exemplo, você falou de tomar o remédio antes de comer, mas também tem gente que come para tomar depois de tomar o remédio. Exatamente. Da mesma forma, pode ser que o seu sistema imunológico brinque com você e avance, não vai conter. Tem cura alergia? Muito. Quando começa de bebezico, o sistema imunológico ele pode ir ficando tolerante e lá por volta de uns 8, depende do alimento, a gente consegue. Outros casos, alergias respiratórias, alergias de pele, eles vão ter o controle. Quando um paciente ele tem uma reação, ele tende a ter reações muito graves e isso está causando risco de vida para ele, eu posso dar uma forçada no meu sistema imunológico e fazer a dessensibilização. Eu posso fazer isso com medicamentos, eu posso fazer isso com alimentos. É um processo novo de risco, então tem que ser feito pelo especialista. A melhor forma de se prevenir, então, essa reação alérgica é realmente evitando comer esses alimentos, tomando esses remédios, né? Exatamente, é evitar. Então, eu excluo o que me causa mal. Nos casos de alergias, por exemplo, na rinite, um tratamento bem feito para desinflamar aquele tecido. E o ideal é que assim, eu cuide de uma maneira geral da minha saúde. Porque se o meu sistema imunológico ele está bom, ele tende a reagir melhor também.
Quando a gente começa, Nath, a ignorar esses sinais do nosso corpo, a gente pode estar correndo um sério risco? Sim, porque uma rinite acaba evoluindo, pode evoluir para um processo infeccioso. A asma, eu já vi quantos pacientes que não cuidam da asma acabam indo parar numa UTI, por exemplo, pelo desconforto respiratório. Sim. O meu pulmão, ele vai inflamando tanto que chega um momento que o tratamento, vamos dizer assim, não faz tanto efeito como eu gostaria. Alergias alimentares que o indivíduo pode... Quantas vezes a gente já viu? O paciente come camarão, Sim. né? E vai a óbito. Castanhas, né? Então a gente realmente tem que ter muito cuidado. Certo. Outra coisa também que eu queria perguntar era referente aos medicamentos, né? Quando você faz uso constante de um medicamento que ele causa algum sinal em você estranho, algum sintoma, também pode ter algo mais grave? Nas alergias, nós vamos ter vários tipos de mecanismo envolvendo. E dependendo do mecanismo, sim. Eu posso ser alérgica a uma dipirona e evoluir também para esse quadro anafilático. Sim. Mas a maioria dos remédios, eles fazem uma reação que a gente chama envolvida no metabolismo daquele remédio. E aí eu faço edemas, eu faço inchaços. De qualquer forma, o ideal é que a gente evite, porque o corpo vai sensibilizando, né? Então, o importante é perceber que esse alimento, que esse medicamento me causa algo, eu não vou tomar, né? Exato, procura um alergista, nós vamos dar opções. Você pode ter alergia a um remédio e a gente sabe falar para você quando é que esse medicamento vai cruzar com outro que pode dar alergia ou não. Então a gente oferece listinhas, a gente faz alguns tratamentos para poder, se for muito necessário para a sua vida tomar aquele medicamento, a gente tem uma forma também de ajudar. E como é que são feitos esses tratamentos, hein, Natália? Então, nós vamos ter tratamentos específicos, então tem o tratamento da rinite, o tratamento da asma, e aí eu vou tentando controlar. Eu tenho as vacinas, né, que são a imunoterapia, é um tipo também que eu tenho para rinite, eu tenho, muita gente não sabe, mas candidíase que envolve o sistema imunológico, né? Apesar de não ser uma alergia, nós temos também a imunoterapia. Porque tem gente que tem candidíase de constante, repetição, isso, de repetição. Então hoje a imunoterapia, né, ela está aí para nos auxiliar e dar uma ajudada no nosso sistema imunológico. Nós vamos ter a dessensibilização para casos graves. Mas o que eu sempre falo é evite o alérgeno, né? É algo que está te fazendo mal, gente, né? Então, o mais fácil que tem é a gente evitar. Lógico que tem pessoas que não conseguem controlar assim, é quando a gente entra com os tratamentos. Eu costumo dizer assim, olha, se o meu corpo, ele avisou, ele está com dor, ele deu algum sintoma, algum sinal, é algo que não está bem, né? Exatamente. Então, eu preciso correr ali, me cuidar e me orientar na vida. Exato. Eu acho que tem que ser mais ou menos por aí. É alérgico, pelo amor de Deus, não vai comer o camarão, não vai comer a castanha, não vai tomar lá o remédio que não pode tomar, né, gente? É assim que a gente consegue seguir a nossa vida. Exato. Nath, vamos então reforçar aí as principais dicas quando a gente fala de alergia? Tá. Então, cuidados ambientais, então, evitar pelos de animais, evitar no ambiente, né? Cortinas, tapetes. Nos quadros de asma, né? A gente fazer um bom acompanhamento, seja com o pneumologista ou com o alergista. Alergias alimentares, então a gente evitar o principal alérgeno envolvido, saber fazer uma boa leitura de rótulos, né? Evitar os escapes, alergias de insetos, então tá aí o uso de repelentes, procurar as roupas, né, para se proteger. E, por favor, não tomem um antialérgico para poder se alimentar do que você tem alergia. Isso não vai conter. E pacientes que têm reações graves, procurem um alergista, porque existe, a gente tem como ter essa medicação, essa adrenalina autoinjetável. Nós não fabricamos, não é fabricado no Brasil, mas nós temos como importar. Porque em um escape, em um acidente, você tem como proteger o seu filho ou se proteger. Muito bem. E sempre, né, buscar acompanhamento médico, isso é sempre também o melhor caminho. Contatos, redes sociais, Nath? Então, eu estou no Instagram, doutora Natália Mota, tá? Lá eu boto várias dicas, né? Eu também atendo no Instituto Rosa Gaia, tá? Para qualquer precisando de uma avaliação, a gente está lá. Muito bem, então percebeu aí, né, algum sinal, algum sintoma de alergia,
para imediatamente, busca acompanhamento médico, é sempre o melhor caminho, porque você vai receber o melhor tratamento, o melhor acompanhamento, isso sempre vai ajudar e você não vai correr risco nenhum. Obrigada mais uma vez, tá, Nath? Muito obrigada, Bom dia, querida. meu amor. Você que está aqui ligadinho com a gente não vai sair daí, tá? Ainda tem muita coisa para rolar aqui no programa, daqui a pouco nós estamos de volta.